Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Eu estou presente com Vanderlei Teixeira. Vanderlei, tudo bem? Olha, Vanderlei e eu fazemos aqui no canal o quadro Arquivos Nicole Kidman e hoje a gente vai falar no episódio de número 59 a respeito da segunda temporada de Operação Lioness. A gente está um pouco atrasado para falar sobre ele, porque ele chegou na Paramount Plus e também foi concluído na última quinzena não, desculpa, no último trimestre de 2024. Mas a gente acabou tendo muitos compromissos e a Nicole Kidman lançou meio que três projetos muito próximos um do outro, então a gente não conseguiu fazer naquele esquema extraordinário, né, de colocar o episódio assim quando o projeto era lançado. A gente falou sobre a primeira temporada de Operação Lioness aqui no canal. Vocês podem assistir esse episódio, caso tenham interesse. E nessa segunda temporada, quando ela foi anunciada, a sinopse que foi é, noticiada é a seguinte: na nova temporada, a pressão sobre Joy, que é interpretada pela Zoe Saldana, e a sua equipe aumenta quando uma nova ameaça terrorista coloca em alerta a CIA. Com o apoio da Caitlyn, interpretada pela Nicole Kidman, e o Byron, feito pelo Michael Kelly, Joey precisa preparar uma nova agente para a próxima missão, que promete ser uma das mais arriscadas. Essa escolha se revela crucial para impedir um possível ataque, aumentando a tensão e o senso de urgência da trama. O que essa sinopse não detalha na realidade é que assim, eu também não sei se eu entendi muito bem, porque tem tanta conversa de bastidores da CIA que, sei lá, eu não sei se eu entendo tudo muito bem sempre. Mas, enfim, né, tem uma. Me ajude, Vanderlei, por favor, mas tem uma deputada, né, que ela é sequestrada na fronteira entre os Estados Unidos e o México. E aí, ó, e aí ela é sequestrada e a família dela, e toda a família dela é eliminada. Aí eles eles fazem uma descobrem, operação, né, de resgate, mas eles desconfiam que na verdade pode ser não necessariamente um quartel mexicano, mas sim a China que está envolvida nisso, né? E que ele quer criar uma tensão entre as duas nações. Eu acho que é isso, né? exatamente isso. Ai, que bom, obrigado. Pelo menos eu acho que é isso também. Porque eu tenho muita confusão com o gênero e enfim, tenho uma relação meio complicada com o gênero É. e Que com o tempo, muito a primeira diversos. temporada era muito mais simples, né, em É, relação à sinopse. Que a primeira era um terrorista lá das Arábias, e aí e tinha um colocava. foco muito grande nelas, né? É, No recrutamento, na preparação, enfim. exatamente. E dentro desse impasse que se estabelece na segunda temporada, a Joy não tem sequer muito tempo para recrutar uma nova Lioness. A anterior, né, que foi interpretada pela Laisla de Oliveira, um beijo, Laisla, que tem raízes brasileiras, inclusive. É, Enfim, né, ela terminou a missão dela e seguiu, né, como a vida dela no exército, então a Joy precisava recrutar uma nova Lioness. Só que, enfim, né, se na primeira temporada a gente viu, né, que era uma preparação bem extensa, né, para colocá-la em campo, dessa vez ela tem pouquíssimas semanas, na verdade dias, né, para preparar a nova personagem, que é interpretada por uma atriz que eu gostei muito também. Eu já conhecia assim de nome e tal, mas eu admito que não estava muito sintonizada ao trabalho dela, que é a Genesis Rodrigues, tá? Uma vez eu tenho. E eu sei que ela fez aquele filme bizarro do Kevin Smith, que o Justin Long notoriamente se transforma numa morsa. Acho que ela interpreta a namorada do Justin Long nesse filme. Eu gostei bastante dela. Ela é muito boa, assim, eu acho um dos bons destaques, assim, dessa segunda temporada, um dos principais. Deixa eu pegar mais trabalhos com ela. Eu Esse tenho um filme que eu tô episódio. falando é. Oi, desculpa. Eu tenho um episódio que destaca bastante o trabalho dela, né? É. Assim.
Ah, ela fez The Umbrella Academy, esse filme que eu falei do Kevin Smith se chama Tusk. Ela fez também. Ela fez muita TV, aqui tem bastante crédito em televisão. Contagem Regressiva, que tem. Acho que é o Paul Walker, se eu não me engano. Último Desafio com Arnold Schwarzenegger, enfim. Mas não lembrava assim, muito do rosto dela. Eu sabia, né, da existência dela, mas não lembrava muito do rosto dela. Ela tá muito bem na nova temporada. E ela faz a filha de. Ele é um professor, né? E aí o que acontece, né? Eles desconfiam que o pai dela tá envolvido com o cartel mexicano porque, enfim, ele tem um irmão, né? Que é um traficante super influente. E se acha super estranho que o cara ele tem uma profissão assim, bem, que, sei lá, dá o equivalente a US$ 100.000 assim, de salário anual, mas ele tem uma mansão que custou US$ 5 milhões. E aí as atividades deles são todas ocultas e tudo mais. E aí eles escalam essa personagem da Genesis Rodrigues porque, de certa forma, seria um atalho para eles alcançarem o principal alvo, né, dessa operação, né? Só que aí, como a Joy tem essa suspeita de que ela pode se converter numa agente dupla, né? Numa pessoa que está defendendo a nação americana, mas também está defendendo os interesses da própria família. Então, eles chamam de volta a personagem da Laisla de Oliveira, a Lioness da primeira temporada, para ser. Eu esqueci o termo que eles usam, né? Mas para ser a. Mas que tomar conta ou ficar olhando, né? Vigiando. Exatamente. É. Só que assim, basicamente essa é a premissa da segunda temporada. É, assim, eles aumentam, mas aí eles criam algumas situações que ampliam assim o risco dos personagens centrais, né? Inclusive ali é da equipe da própria Joy, que eles acabam executando muitas atividades de conflito em campo e tudo mais. E só que aí tem outro fator nessa temporada, né? E a gente pode começar a nossa crítica, que acho que me incomoda muito, é como ele tá muito centralizado, muito insistente nesses impasses, né? Da Joy, que é essa personagem feminina, super forte, líder, etc e tal, que tá ali em defesa pela nação, mas que ao mesmo tempo precisa contrabalancear isso com as demandas familiares, né? Afinal, ela é casada com um médico, tem duas filhas, ela é muito ausente, e é sempre colocado esse dilema, né? Eu priorizo a minha família, eu priorizo essa missão, mas ela sempre prioriza a missão, e aí fica naquele drama se Fica arrastando o tempo todo. novamente falando do próprio Raba. As questões da Joy é muita repetição com relação à primeira temporada, né? Exatamente. É. Mas assim, a primeira temporada eu acho que isso era melhor balanceado, porque o marido, né, ele compreendia, né, que essa era a vida dela. Tinha também algumas questões bem limítrofes, né? Tinha aquela coisa deles falarem sobre os riscos que a Joy vivia no trabalho dela, mas ele também tá numa situação muito delicada, né? Sendo um cirurgião e tal. É. Aí, assim, eu acho que da mesma forma como a gente na primeira temporada teve algumas questões assim meio conflitantes com a série, a gente nessa segunda temporada também tem. E eu acho assim, o que me incomoda muito é essa questão dos dramas pessoais da Joy, que contaminam demais assim, o desenvolvimento da narrativa. Mas acho que outro ponto assim que também me incomodou bastante nessa segunda temporada. É como, sei lá, é muito mal trabalhado, assim, a vulnerabilidade desses personagens, sabe? Parece que, eles são invencíveis. E aí, sei lá, é uma temporada que tem muita ação de campo, mas eu acho ela meio tediosa, porque é isso, a gente sabe, né, que esse time que é recrutado é muito bom, é muito experiente, são os melhores que existem
combate em defesa ao país. Mas, sei lá, começa a ficar muito cansativo quando tem esses momentos e, sei lá, você tem meia dúzia de personagens enfrentando uma centena deles em campo e, sei lá, eles nunca. Eles ficam só com arranhão no nariz, no rosto, na mão. Aí, sei lá, Não, isso. É uma série que tem medo, que fica com medo de sacrificar, né, os seus personagens. Eles se afeiçoam muito a eles e tem esse medo, assim, né, de ser mais crível, né, em relação às ameaças que estão sendo tratadas. eu senti muito isso também. Que a primeira temporada, eu senti que ele trabalhava muito essa questão do âmbito privado e do trabalho de campo dessas pessoas, assim. A própria Caitlyn, assim, a gente tinha muita aquelas cenas dela com o marido dela É, e eram muito boas também porque dava algum indicativo daquele relacionamento e também de como desses personagens como profissionais, assim, né? uhum, E eu não, eu sinto que isso aqui ficou em segundo plano nessa segunda temporada para dar espaço à trama política, assim. Em algumas questões, assim, eu não sei até que ponto me agrada o tratamento disso na segunda temporada, assim, porque para mim sempre às vezes fica num liame daquele é, patriotismo, daquela abordagem que a gente já conhece, dessa coisa militarista americana, sabe? E da coisa do dever à nação e não sei o quê. Que estava presente na primeira temporada, mas acho que daqui tá muito forte, assim, porque como ficou aquela coisa, só a trama política e de conspiração política, isso acabou ganhando um protagonismo muito forte na primeira temporada, né? Eu apreciei menos do que eu gostei da primeira temporada, assim. é. Ainda- Acho que você foi muito certeiro nesse ponto, porque eu acho que essa coisa, né, nascer em primeiro lugar, esse patriotismo, ele é tão forte também que ele não somente acho que esse é outro ponto também da Joy, né, que além dos dramas familiares e me irritarem bastante, ela tá uma personagem muito chata na segunda temporada porque ela é muito combativa. Então, sei lá, tem situações ali que a gente sabe que ela não tá certa na decisão dela e tudo mais, mas ela fica combatendo assim. E aí eu não sei se, sei lá, é uma necessidade de reafirmar a dureza dessa mulher dentro desse ambiente majoritariamente masculino, mas não sei, ficou muito chato assim, sabe? Essa. Eu não sinto que a personagem saiu parece que ela não saiu de um estágio que estava na primeira temporada para ir para outra, assim, porque costuma, na verdade, os personagens ter uma progressão, né? É, A própria Cruz da Liza, assim, eu sinto que é uma personagem que, se a gente for comparar ela com a primeira temporada com ela na segunda, existiu um amadurecimento, uma é, jornada de transformação dessa figura, assim. Da sim. Joey, eu sinto que ela está no mesmo lugar É, e com as mesmas questões, assim, sabe? E parece que não teve evolução nenhuma naquela dinâmica familiar em comparação à primeira. Ele vai ficar nisso sempre, sabe? Não tem nenhuma resposta para hum, isso, assim. Que, sei lá, assim, nessa segunda temporada apresentasse, por exemplo, eles resolvessem fazer uma terapia, ou que, sei lá, que isso fosse. Eu não sei, assim, ou que as filhas dela apresentassem outras questões, ou que aquela família fosse colocada em algum risco de alguma coisa, assim. é, Mas não me parece que a resposta sempre para a questão dela seja assim. Me parece um pouco chato, assim, que a resposta dela sempre para esse conflito que ela se encontra esteja na dever que ela tem com o país delas. E aí fica um discurso que não sei, assim, para mim particularmente é um pouco complicado de engolir, assim, não sei. é. Eu acho que. Eu não sei se é porque talvez a gente não seja nada patriota, né, com a nossa É, nação, mas eu acho que fica até meio reacionário, né? Eu tenho é, muito esse sentimento, assim. E eu acho muito estranho porque o Tyler. Não, é Taylor Sheridan, né?
O Taylor Sheridan ele era um ator que aí ele começou a carreira como roteirista, aí ele enveredou aí bastante como diretor e agora ele tá aí como o maior patrimônio da Paramount Plus, que ele também foi criador de Yellowstone, acabou de lançar também Landsman, que tem o Billy Bobby Thornton e a Demi Moore. E assim, de certa forma, né, muitas das narrativas que ele já criou também orbitava muito nesse universo, né, dos conflitos entre nações e tudo mais, só que ele tinha, né, ele me parecia exercer muito uma visão crítica sobre esses conflitos, sabe? Como aconteceu no Sicário, ele também fez aquele agora eu não lembro qual é o título em português, mas acho que é o primeiro filme que ele dirigiu que é com o Jeremy Renner e a Elizabeth Olsen, é Terra de Ninguém, não, é Terra Selvagem, né? E assim, exercia muito um papel crítico assim sobre isso. Ele mostrava muito assim a realidade muito nua e crua, né? Do preço que você pagava para isso, né? Mas agora eu não sei, agora ficou muito essa coisa, né? O que importa realmente é a proteção do país que nós vivemos, sabe? Teve aquela cena do Morgan Freeman, né? Pra mim, marcou muito quando que é um diálogo dele com o personagem do Kelly, né? Que eles É, estão assistindo um noticiário, uma coisa, e fala sobre essa questão da produção de notícias, né? E como isso meio que. Eu tinha a expectativa de que fosse para outros caminhos, assim, mas às vezes me causa um pouco essa dúvida da posição da série mesmo para algumas questões. é. E, bom, outros que podemos mais abordar também, acho que sobre Nicole Kidman, ela tem uma posição assim muito parecida com a da primeira temporada, né? Ela é essa chefona e responsável pela burocracia, né, de todas essas operações. Então a gente vê muito cenas da Nicole Kidman nessas mesas, né, nesses bastidores. Mas eu acho interessante, assim, algumas coisas que eu acabei percebendo. Não sei se eu acho que eu percebi na primeira temporada, a gente comentou isso, e meio que ficou evidente nessa segunda, assim, essa coisa. Tem um trabalho, assim, dela, dela nessa série, assim, de. Por exemplo, essa coisa da voz aguda dela, ela sempre procura fazer na Lioness uma voz mais firme ou mais, Mais sei lá. autoritária, né? E, e tem uma coisa que da escalação dela e da maneira como ela meio que tá nesses ambientes e passa essa coisa da autoridade que eu não imaginava que ela pudesse imprimir, assim, É. numa obra desse gênero, né? Uhum. E eu acho que ela passa tranquila, assim, nessa série, assim. E E eu como ficou muito claro, né, no começo do vídeo, comigo tentando explicar a sinopse, não é um universo textualmente fácil, né? E ela lida bem, muito bem, né? Todo o elenco, né, lida muito bem, né, com essas discussões de burocracias que a gente finge estar entendendo, né? gosto Morgan Freeman, assim, que É. tinha menos espaço na primeira temporada. Ele também tá muito bem essa segunda, assim. Mas é isso, o que eu senti dessa segunda, porque a Lioness na primeira temporada ela veio muito com aquela singularidade de ser uma série que fala sobre essa questão das mulheres É. no as mulheres militares, né? E a gente É. tinha ali três frentes, né? A Caitlyn ali atuando na coisa burocrática, nos gabinetes, nos bastidores, a Zoe assumindo aquela chefia na frente, né, no campo de batalha, e a Cruz sendo recrutada e aprendendo a lidar. Então, acho que era muito bem resolvido isso, né, É. como eles traziam a posição dessas três mulheres, são três mulheres de posições completamente diferentes lidando com aquela situação. Eu não sinto isso aqui tão evidente, assim, parece que existe uma perda da temática central da série, do propósito central da série, para eles assumirem uma trama de conspiração política qualquer, assim, sabe? Tanto que assim, a principal missão, né, nessa nova temporada, né, tem a ver com
a personagem vou até pegar aqui para falar os nomes das personagens. É Josefina Carrillo, né? Que é a personagem da Genesis Rodrigues. A principal missão dela é fazer esse contato com o pai para oferecer uma negociação, né, de fazer com que ele, né, e os outros membros da família entrem no programa de proteção à testemunha, se ele dedurar ali que o principal alvo da operação, né? E isso poderia ter acontecido assim muito cedo, né, na série. Eu acho que esse encontro, né, dela com o pai só acontece o quê? Na altura do sexto episódio, né, que é o antepenúltimo. Lá, né, tem oito episódios em cada temporada. Enquanto, sei lá, na primeira temporada essa questão, né, da da personagem da Laisla, né? Esqueci o nome dela, gente. Você falou a Cruz, né? Enquanto na primeira temporada a Cruz, a gente teve muito mais tempo assim para acompanhar o processo de recrutamento e de ação da Cruz na primeira temporada, mas assim Pra a conhecer entrada ela, né? dela a entrada dela naquele ambiente, né, que ela vai precisar agir, era acontecia bem cedo, né, na temporada. Acho que já no terceiro episódio, não sei. E você sentia alguma empatia por aquela personagem que você acompanhava? A gente acompanhou desde antes do recrutamento, a origem dela, né? Então você cria um vínculo com aquilo ali que eu acho que é muito importante, que a gente não teve com essa personagem nova, assim, com tanta força, assim, né? É. E, e assim, né, pro Taylor Sheridan mostrar também serviço, mostrar que ele não é só aquele showrunner que acompanha tudo de casa. Ele assumiu, né, a direção dos dois primeiros episódios. Ele também aparece como ator em três ou quatro episódios, né? E mas é isso, né? Eu acho que ele, como um criador, acho que aqui ficou devendo, né? Acho que esse aspecto, né, do desenvolvimento do drama, dessa questão, do que era muito bom foi abordado na primeira temporada, mas e também mas também faltou assim um equilíbrio é, e, e não só tão reacionário assim, sabe? Principalmente nesses tempos, assim, né? Que tá tudo muito delicado em relação à geopolítica da coisa, da comunidade mexicana. é, Agora tá sendo muito vilanizada por conta da volta do Trump. Eu acho que eu não sei, eu imaginava que a gente teria uma segunda temporada mais alinhada, assim, também com a situação política americana, sabe? Concordo. Aí não sei, eu fico com um pouco até de medo assim de apreciar porque acho que ela foi desbancada agora, né? Tem uma nova série da Paramount Plus que eu fiquei inclusive sabendo a existência há pouco tempo que o Michael Fassbender tá fazendo um protagonista, né? A Que gente, aí eu né? vi que acho que ele bateu o recorde de audiências, mas até então a Lioness era Aprendi. quem trouxe os números mais expressivos ali para Paramount Plus. E aí ficou com um pouco de receio, que eu não sei, né, como tá a recepção dessa série nos Estados Unidos ali na audiência, mas ficou com essa sensação de que, sei lá, talvez o público de lá esteja engajado nela por conta desse patriotismo, né, que a gente sente como brasileiro está sendo muito exaltada, né, então, não sei. O que eu vi, assim, eu vi a questão dos números, assim, tá em primeiro lugar, então, nesse momento dela ter chegado no catálogo, e é que as críticas, elas foram muito mais favoráveis à segunda temporada do que a primeira, pela contagem, né, dos agregadores, de alguns agregadores de crítica, né, pelos critérios de alguns agregadores de crítica. O Rotten Tomatoes, mesmo a avaliação dele tá melhor do que na primeira temporada. Uhum. É. Mas Mas eu então, é porque, assim como na primeira temporada, é que eu nem consigo considerar essa questão das críticas, porque lá fora tem o costume de eles só assistirem os primeiros episódios, né, para avaliar. Então, de repente, tem uma série que começa muito bem, termina um desastre e está muito bem avaliada, e também tem o inverso, né? E aí eu pelo agregador que ele só tá com nove críticas, e acho que é isso, né? Ele foi baseado somente nos primeiros episódios, ele não contempla
a temporada. Então acho que até mesmo na questão da percepção da recepção crítica é meio nebulosa. Mas tem Hum. isso, acho que um bom indicador também, né? Se tá sendo bem recepcionado, é em relação aos prêmios e não é uma série, né, que a gente tá vendo ganhar louros, né? Eu só vi a indicação da Nicole pro Critics' Choice de atriz coadjuvante, né? É, Mas eu acho que possível. pelo fato deles terem. Porque eles renovaram para uma terceira temporada, né? Uhum. E a Paramount eles renovaram para uma terceira, não sei, assim, parece também uma resposta a um bom desempenho do que está acontecendo, né? É. Sei. E falando em futuro, né, você mencionou a terceira temporada, vamos discutir o impacto de dessa segunda temporada para Nicole Kidman. Assim, eu não sei como funciona um cronograma de filmagens de uma minissérie em relação a presenças importantes mais coadjuvantes. Que o filme a gente sabe, né? Sei lá, um ator, sei lá, tem 7 diárias, ele cumpre em uma tacada só e vai embora. E aí gravam as cenas com ele fora de cronologia. Eu não sei se em série também tem essa questão da gravação fora de cronologia. Porque são diretores diferentes para cada episódio, né? É. Ou assim, eles falam, vamos priorizar primeiro todas essas cenas que é de burocracia. A gente precisa da Nicole Kidman. Aí, sei lá, grava tudo primeiro isso, aí depois pega a equipe, né, que faz essas cenas de conflito armado e grava tudo pro fim, ou o contrário, sabe? Eu acho que talvez funcione nesse esquema, embora a Nicole Kidman saia um pouco dessa posição, né, de a personagem sentada na cadeira, né, de um escritório, e ela tem algumas situações, né, que ela tá discutindo sobre trabalho em mesa de bar, tem no fim da temporada ela viaja, né, e tudo mais. Então não sei. Eu acho que para Nicole Kidman o cronograma de filmagens de Lioness é tranquilo. Mas eu fico pensando, se essa é uma série que todos estão dispostos a que tem uma vida longa, porque acho que a Zoe Saldana é a provável vencedora do Oscar de atriz coadjuvante esse ano pela Emília Pérez. Eu acho que o tanto de novas ofertas que vão surgir para ela, né, principalmente para cinema, serão muitas, eu deduzo. Então eu fico me perguntando se de repente a Joy é uma personagem que a gente continuará tendo por muitos anos como protagonista. Pode ser que eles façam com que a Zoe também é produtora, né? É, Pode ser que eles também façam com que a Zoe talvez assuma uma posição semelhante à da Caitlyn, ou na terceira temporada ela esteja no lugar da Caitlyn, a Caitlyn é, não esteja mais também, porque eu não sei também até que ponto a Kidman quer também. Deve ter outros projetos querendo fazer, né? é, Então, e aí a Cruz talvez assuma uma posição de ao que era antes a Joey. Isso até faça sentido também, porque talvez tirasse a Joey desse dilema eterno dela com relação à questão da família. E talvez colocasse a personagem num outro lugar, né? é, Talvez a terceira temporada a questão dela seria ela estando em paz com a família, assim. é. E ela tenha talvez um cronograma próximo da Nicole, do Morgan Freeman, né? Não sei. Eu também acho assim esse caminho. Mas não sei também, né? Acho A que Liza, a série é uma coisa importante para ela, é uma série que destaca o trabalho dela, e talvez você faça sentido nisso, né? Assim, mas também não sei, porque eu não sou muito familiarizado assim com o histórico da Paramount Plus, né? Ou da Paramount em si. Mas talvez a série mais longínqua dele seja o Yellowstone, né? E acho que vai acabar agora, né? Na quinta temporada. Acho que é a quinta temporada. E o personagem do Kevin Costner, que era o protagonista, foi eliminado. mas ele saiu, tipo, ele quis sair, não foi isso? Foi uma Que acho que questão. ele quis fazer o Horizon, né? Só que ele saiu sem saber, assim, o que iam fazer com o personagem dele. Eu não sei. Eu acho que talvez.
Eles. É que o Yellowstone ele ganhou meio que um spin-off, né? Com a Erin Millen e o Harrison Ford. Que eu não sei nem se você vai ganhar um novo ano ou se foi uma minissérie, não sei. Então eu acho assim, que o futuro de Lioness seja fazer algo, sei lá, que não dure tanto tempo, sei lá, no máximo também uns 5 anos. E aí, assim, sei lá, se continuar sendo um produto que dá muito retorno, aí eles talvez pensem em um spin-off. É, Ou é isso, né? Talvez a Zoe, tanto com a Nicole, em uma posição muito mais coadjuvante, ou só a Zoe, ou só a Nicole. é, eu acho que para mim o caminho natural é esse, assim. É, Pela vontade deles de quererem continuar fazendo, o caminho que eles podem fazer é esse, assim. é. Que é um calendário relativamente tranquilo, sobretudo no caso da Nicole. Eu acho que ela consegue fazer a Lioness em É, uma porque quantidade muito maior. a gente que acompanha, né, as novidades e tal, eu nem não tenho nem ideia, assim, de quando ela gravou a segunda A temporada. gente nunca sabe, quando vê já tá com assim. É, E ela aparece, é sempre uma cena em cada. Basicamente é uma cena em cada episódio, quando máximo duas ou três, né? é. De cenas, assim. A maioria delas são poucas, assim. É muito centrado naquele grupo militar. E às Uhum. vezes a Zoe Saldanha tem um protagonismo. Eu espero que, se for uma terceira, que eles levem para esse caminho, assim. Pelos motivos que a gente está falando aqui, que já está É. um pouco repetitivo esses conflitos da personagem da Zoe, que talvez ela estando em outro lugar, talvez seja mais interessante para levar o personagem para um outro lugar, assim, também, sabe? Eu acho que tá repetitivo e de limite já levou também ela vai ser um spoiler, mas no filme, no fim na segunda um pouco mais já avançada na segunda metade da segunda temporada, ela descobre que foi atingida, né, em campo, fagulhas do celular dela ela tava com o celular, né, no colete, foi atingida e fagulhas entraram, e isso quase a matou, né? E aí isso que cria, né, a principal discussão que a gente já teve até o momento no âmbito familiar, né, dessa Hum. personagem. E eu acho que ele estabelece, né, um limite, assim, para ela, né? Então, O que mais ela vai precisar ser pois é. sujeitada E para, assim, sei lá, parece isso. natural que o caminho dela seja assumir uma função mais burocrática, né? É. Não sei. Aí dá raiva isso, né? Porque ela tá lá, ela, tipo, ela quase morre, ela é operada, ela recebe alta no dia seguinte e Logo. ela já vai pro campo de batalha. E isso deixa a personagem mais irritante, porque justamente por conta dessa vulnerabilidade dela, ela pode ser um atraso, assim, pro pessoal, né? É, Sei lá, se de repente ela sofresse, sei lá, um ferimento ali em ação. E, sei lá, ela começasse a sangrar, ela ficar pra trás, assim, né? não não faz muito sentido, assim. Uhum. Bom, mas é isso, acho que a gente bateu a média, né, do tempo de conversa, essa é a nossa impressão, assim, sobre a segunda temporada. Acho que a gente já acabou focando um pouco mais nos pontos negativos, mas, assim, eu acho ok. Uhum. Não maratonei numa única tacada, mas, assim, eu vi os 8 episódios, assim, num espaço de tempo curto e me entreteve. Sempre tava ali no assistindo um episódio no intervalo do meu trabalho e assim, não dormi em nenhum episódio, fiquei bem entretido. Mas não sei, acho que a gente acabou abordando muitos esses pontos negativos que eles me parecendo mais fortes do que as virtudes dessa temporada, né? Mas acho que entre as qualidades continua isso, né? O elenco continua muito bom, é envolvente. Acho que é bem dirigido, assim. Oi? Acho que é bem dirigido também. É. Acho que só uma coisa também que me fala de ponto negativo, mas sei lá, eu senti. Acho que talvez isso também existe na primeira temporada, mas achei a trilha sonora muito insistente também, sabe? Parece que ela não para em nenhuma cena. Aí, sei Não lá, tem respiro nenhum, né? Não tem. é, É, até nos créditos finais, né? E acaba com a trilha sonora da cena.
aí dá um fade out, aí fica um fade in com a trilha tradicional de créditos finais. Não, não tem muito respiro sonoro, assim, né? É, Mas é isso, assistiremos a terceira temporada, que provavelmente também vai ser lançada, né, no último trimestre de 2025, e aguardamos que tenhamos novidades, né? não. É isso. Pessoal, obrigado. Se inscreva no Cine Resenhas. Chovendo Sapos, o mundo dele tá aí disponível também. Se inscreva e acompanhe o trabalho dele. E até o próximo Arquivos. Tchau. Tchau,